Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, de volta aqui, eu sou a professora Cintia Pinho. Nosso assunto ainda é o GitHub associado ao VS Code, e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para clonar um projeto do GitHub para eu trabalhar com ele na minha máquina. Então, qual que é o objetivo? Então, na aula passada, nós criamos esse projetinho aqui, certo? Nós criamos aqui o projeto teste VS Code, onde nós tínhamos criado ele aqui na nossa máquina, numa pasta teste, e enviamos esse projeto para o GitHub. Mas vamos supor que a situação do clone ela vai acontecer da seguinte forma. Vamos supor que eu não tenha um projeto, eu vou apagar essa pasta daqui, eu estou em outra máquina, eu estou em outro local, eu vou trabalhar com esse projeto que está no GitHub em outra localização, que não seja a minha máquina local, a minha casa, por exemplo. Então, eu preciso acessar esse projeto, que muitas vezes ele vai estar grande, ele vai ter vários arquivos. Eu vou precisar acessá-lo de outra máquina e ainda assim manter essa conexão com o VS Code. Então, nesse caso, na aula passada, né, eu mostrei para vocês a iniciar um projeto do zero e como colocar ele no GitHub e ainda assim associá-lo ao VS Code. Agora, nós vamos partir do pressuposto que eu já tenho um projeto, eu já iniciei esse projeto há 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. E aí eu posso acessá-lo de locais diferentes, de máquinas diferentes. Então, nesse caso, eu vou fazer um clone, tá? Desse projeto. Então, como que vai funcionar? Bom, vocês perceberam que eu tinha uma pasta que eu acabei de apagar aqui da minha máquina. Essa pasta, ela tinha uma conexão com o GitHub. Então, agora, faz de conta que eu estou numa máquina em que não tem esse projeto ainda. Então, eu preciso criar uma pasta, tá? Eu preciso criar uma pasta nova. Então, eu vou colocar aqui, ó, novo teste, só que agora é um teste de clone, tá? Então, ainda assim, eu vou ter que ter uma pasta na minha máquina, onde eu vou clonar os arquivos do GitHub para trabalhar com ela nessa máquina que eu vim trabalhar hoje, por exemplo. Então, criei essa pasta nova. Eu vou abrir o VS Code. Eu vou acessar essa pasta vazia, então vou vir aqui em File, ó, reparem que aqui ele estava aberto ainda com a pasta antiga, mas ele nem está achando mais, né? Então eu vou vir aqui em File, Open Folder, vou lá na minha área de trabalho e eu vou pegar um outro teste, que foi esse que eu criei agora. Esqueci, ó, novo teste clone. Então vou acessar a minha pasta vazia e ela está aqui sem nada dentro. Certo? Então, eu vou fazer um clone, né, vou fazer um clone e vou colocar ele dentro dessa pasta que não tem nada, que está lá na minha área de trabalho. Para eu fazer o clone, né, eu vou fazer uma busca, né, aqui eu vou teclar a tecla Ctrl Shift P, para ele fazer uma pesquisa, né, aqui no meu VS Code, e eu vou colocar a palavra clone, tá? Então, quando eu coloco aqui a palavra clone, vocês vão ver que tem um git clone aqui. Esse git clone é para eu colocar o endereço do meu repositório pelo qual eu quero clonar. Então, o repositório nós já temos. Foi o repositório que nós fizemos na última aula, que é esse aqui, cintiapinho / projeto teste VS Code. Então, eu vou vir aqui, nesse botão, tem aqui a opção do clone, e eu tenho o endereço desse meu repositório para fazer o clone. Então, nós vamos copiar esse endereço. Vou copiar esse endereço e vou colar, né, aqui no clone. Aí ele vai falar, olha, percebi que você está querendo clonar um projeto e você vai clonar esse projeto onde, né, em que local dessa máquina? Bom, nós já criamos a pasta, essa daqui, ó. Então, foi lá na área de trabalho, eu dei o nome da pasta de novo, teste clone, vai ser nesse local aqui que eu vou criar o meu clone, então eu vou selecionar esse local. Aí ele vai perguntar aqui embaixo, ó, no canto inferior direito da tela, né, o que você gostaria de fazer, né, com esse repositório clonado. Então, eu quero abrir, ó, vou clicar aqui em Open. A partir do momento que eu cliquei em Open, olha que fantástico, né, eu já tenho aqui esse arquivo clonado, tá? Então, ele já está aqui, né, na minha máquina, né, o arquivo ele já foi clonado e eu já consigo começar a trabalhar com ele. Tá? Então, eu vou
criar novos parágrafos, né? Então aqui eu tenho um site que tá bem simples, né? Então se eu abrir aqui, ó, ele veio aqui uma index, então se eu abrir essa index, ela só tem alguns parágrafos e um cabeçalho, né? Nesse site eu posso incluir outras coisas, né? Então eu vou incluir, por exemplo, aqui algumas listas. Então vou incluir uma lista de teste no meu site. Vou colocar aqui uma lista. Eu vou criar uma pasta CSS aqui nesse projeto. Dentro dessa pasta CSS eu vou criar um arquivo chamado estilo.css, né? Então reparem que eu já tenho algumas alterações, ó. Então eu fiz uma alteração aqui. Eu criei uma pasta nova dentro desse arquivo chamado estilo CSS, que não tem nada dentro. Então, o que eu vou criar de estilo aqui? Eu vou colocar só uma cor de fundo lá no meu body, tá? Então, lá no meu body, eu vou colocar um background color, sei lá, violeta. Tá? Então, fiz, né, essa alteração, coloquei violeta, aí vou vir aqui no HTML, né, vou chamar esse CSS, eu não vou entrar em detalhes de código aqui com vocês, tá? O objetivo não é esse, só vou mostrar de fato as alterações. Então, vou chamar aqui a pasta, ó, que eu acabei de criar, vou chamar o arquivo estilo.css e vou salvar. Então, o que vai acontecer? Eu criei esse fundo pink e coloquei mais 3 itens de lista. Então, vamos supor que esse é um projeto que eu tenha feito uma alteração dentro dele. Reparem que aqui nessa árvorezinha ele já detectou, olha, você fez 2 alterações nesse projeto. Você fez uma alteração no index, ó, você incluiu essa linha 6 e você incluiu mais essas 3 linhas. E você criou um arquivo chamado estilo e colocou esse código dentro dele. Então agora o que nós vamos fazer? Enviar isso lá para o GitHub. Então eu vou fazer um commit. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha, ele vai perguntar se eu quero enviar isso diretamente, eu vou dizer que sim. Vou dar o nome desse commit, então nesse commit eu inclusão do CSS, inclusão de CSS listas, foi isso que eu fiz nesse commit. Dou um enter, ele já fez o commit, já deu o nome para o commit, e aí agora eu vou fazer o push. Então, eu vou clicar aqui para enviar isso lá para o meu repositório, né? Vou dar um OK e ele já vai enviar diretamente. Então, olha que fantástico, uma vez que eu estou numa máquina que já tem as minhas credenciais salvas do GitHub. Se essas credenciais não estiverem salvas, vocês vão voltar no primeiro vídeo dessa série e vão ver como que faz para configurar as credenciais lá do Git Bash, tá? Então, vocês vão precisar configurar as credenciais. Então, lá na pastinha do projeto, vocês vão clicar com o botão direito, Git Bash Here, e vão configurar as credenciais. Eu deixei o tutorial prontinho aqui para vocês, tá? Vai estar lá no meu site também, né? Então, para configurar as credenciais, eu preciso colocar lá o git config username e o git config user email, tá? Então, configurando isso, colocando as minhas credenciais, vai dar tudo certo. Porque se vocês forem para um computador novo, né, provavelmente esse computador novo não terá as credenciais de vocês. Então, vocês precisam configurar as credenciais e até garantir que o Git esteja instalado. Pode acontecer do computador novo que vocês não ter o Git. Então, vocês vão fazer o download do Git, certo? Vão configurar o Git, vão incluir as credenciais de usuário, senha e e-mail do GitHub, tá? E é só isso que vocês vão precisar fazer para fazer essa conexão. Mas o fantástico de tudo isso é de que quando vocês já têm essas credenciais salvas aí na máquina de vocês, essa comunicação aqui ela fica muito tranquila, né? Como vocês estão vendo agora. Então, se eu vir aqui eu incluir mais coisas, né? Eu incluir mais listas aqui, ó, por exemplo, ele já, no momento em que eu salvo
essa alteração, ele já detectou de novo, ó, que eu fiz uma alteração no index. Se eu voltar aqui na pasta e eu vim no estilo e eu incluir uma outra alteração, por exemplo, eu pegar aqui nos parágrafos e eu colocar uma cor, né, sei lá, essa cor aqui nos meus textos, lá do meu site. Então, ó, incluí essas cores aqui para azul e incluí mais listas. Então, eu já fiz mais 2 alterações. Então, eu salvo essa alteração, ele já detectou que teve mais 2, ó, teve uma alteração no estilo. Se eu clicar aqui, ó, ele inclusive mostra o que eu incluí. Se eu clicar no index, ele mostra que eu incluí mais coisas. E aí, para mandar para lá, de novo, vou fazer um commit. Yes aqui para garantir, vou colocar, coloquei mais CSS, mais listas. Um novo commit, vou enviar e foi para o GitHub. Como que eu tenho certeza que isso foi de fato para o GitHub? Vamos lá no GitHub. Venho aqui no GitHub, atualizo a minha pasta, ó. A pasta de CSS está aqui, o meu index está aqui, ó, com todas as alterações, né, realizadas. Eu tenho aqui acesso aos 5 commits, ó, primeira versão, segunda versão, terceira versão, inclusão de CSS listas, ó, então ele vai mostrando aqui tudo de verdinho, as alterações que foram realizadas em cada commit que foi feito, tá? Então espero que tenha ficado claro aí para vocês. O ato de clonar, ele é muito mais fácil, uma vez que o projeto já foi criado. A única coisa que vai dar trabalho, como eu falei para vocês, vai ser, se vocês sentarem no computador que não tem as credenciais de vocês, vocês vão precisar configurar o username e o user e-mail, tá? Nessa máquina nova que vocês estiverem aí sentados. Então, a única questão vai ser essa, tá bom? Até a próxima, espero que tenha sido útil esse conteúdo para vocês.